imagino que vocês vieram aqui esperando uma confissão chorosa, um pedido de perdão entre lágrimas de crocodilo. Deixem-me poupar seu tempo e o meu. Não haverá nada disso. Eu não me arrependo de ter feito meu sogro vender a casa onde ele nasceu e me entregar cada centavo. Pelo contrário, foi o ato mais lúcido e necessário que poderia ter sido tomado naquela família. Um ato que, claro, só eu tive a coragem e a inteligência de executar. Vocês precisam entender o ecossistema em que me inseri quando me casei com Ricardo. Meu marido é um homem bom. Bom demais, se querem saber. Um diamante bruto que passei os últimos 20 anos lapidando, removendo as arestas de sentimentalismo barato que ele herdou dos pais. E os pais? Cláudio e Helena. Duas relíquias de um tempo que não existe mais, que flutuavam pela vida sustentados por uma única palavra: memória. Para eles, tudo era memória, sentimento, tradição. Para mim, essas são apenas palavras bonitas que servem para justificar decisões financeiras estúpidas. O epicentro dessa disfunção era a casa. Um casarão antigo no bairro mais tradicional da cidade, que eles se recusavam a vender. Não era um lar, era um mausoléu, uma carcaça de madeira e tijolos que consumia dinheiro com a voracidade de uma doença terminal. Todo mês uma nova surpresa. Era o encanamento de cobre que rompia, a fiação elétrica que ameaçava um curto-circuito, os cupins que faziam um banquete silencioso nas vigas do telhado. Para Cláudio e Helena, cada tábua podre era uma página de sua história. Para mim, era uma linha vermelha na planilha de custos da nossa vida. Sim, nossa vida, porque no final do dia, quem vocês acham que pagava por esses remendos sentimentais? O bom Ricardo, claro, com o dinheiro que nós produzíamos. O ponto de virada, o momento em que decidi que o tumor precisava ser extirpado, aconteceu em um domingo. O cenário era o de sempre, o almoço de família, aquele teatro semanal onde eu sorria, elogiava a comida insossa de Helena e ouvia as mesmas histórias de Cláudio pela milésima vez. Ricardo, como sempre, atuava como o filho perfeito, feliz por estar naquele ambiente mofado de afeto pegajoso. Estávamos no meio da sobremesa, um pudim de leite cheio de furinhos que Helena considerava seu carro-chefe, quando Cláudio soltou a bomba com um suspiro dramático. Acho que teremos que trocar todo o telhado, meu filho. A chuva da semana passada fez uma goteira bem em cima do seu antigo quarto. Imagine, as memórias poderiam ter sido todas manchadas. Eu vi o mecanismo se ativar nos olhos de Ricardo. A culpa, a responsabilidade filial, a necessidade de ser o salvador. Antes que ele abrisse a boca para dizer a frase que eu já sabia que iria vir, eu me adiantei. Coloquei meus talheres delicadamente ao lado do prato e fiz a primeira pergunta. A minha estratégia nunca é o confronto direto, é a asfixia lógica. E qual é o valor exato dessa obra, Cláudio? Perguntei com o tom mais neutro e prestativo que consegui simular. Ele me olhou, pego de surpresa. Bem, Verônica, ainda não fiz os orçamentos, mas um amigo disse que não sai por menos de 50 mil reais. Silêncio na mesa. 50 mil. Para tapar um buraco num navio que já estava afundando. Ricardo me lançou um olhar suplicante. Por favor, não agora. Ignorei. Interessante, continuei. E você se lembra de quanto custou para refazer o sistema hidráulico do banheiro de baixo no ano passado? Foram 28 mil, se não me engano. E os 16 mil para dedetização dos cupins há 6 meses? E o jardim que consome quase 2 mil por mês para parecer minimamente decente? Eu não levanto a voz, eu apresento fatos. Cada pergunta era um pego no caixão da lógica sentimental deles. Helena começou a ficar com os olhos marejados. Cláudio ficou vermelho. Ricardo se mexia na cadeira, profundamente incomodado. Onde você quer chegar, Verônica? Perguntou com a voz tensa. Eu quero chegar a um diagnóstico, querido. Respondi, olhando diretamente para o meu sogro.
Estou tentando entender se estamos investindo na manutenção de um patrimônio ou financiando a sobrevida de um paciente terminal. O diagnóstico estava feito. A palavra paciente terminal pairou sobre o pudim como um urubu. Helena não aguentou e se retirou da mesa, chorando. Cláudio me fuzilava com os olhos, mudo de raiva. O almoço de domingo acabou ali. No caminho de volta para casa, em um silêncio gelado dentro do carro, Ricardo tentou me repreender. Você foi muito dura com eles. É a casa deles, a vida deles. Eu não respondi. Só olhei pela janela para a cidade pulsando lá fora, para os prédios modernos, para o futuro. Ele via uma briga de família. Eu via a jogada de abertura. O plano para fazer meu sogro vender aquela casa e me entregar o dinheiro começou ali, naquele exato momento. E acreditem, ele mesmo me agradeceria no final. Só precisava das peças certas e da estratégia correta. E disso, meus caros, eu entendo muito bem. A viagem de volta para casa foi, como eu previ, um monólogo de indignação por parte de Ricardo. Ele falava em respeito, em tradição, em delicadeza. Eu apenas ouvia, com a mesma paciência com que se ouve o chiado de uma rádio mal sintonizada. Quando ele finalmente fez uma pausa para respirar, eu não me defendi. Eu ataquei a premissa. Ricardo, eu não ataquei seus pais. Eu ataquei um problema. Um problema financeiro que tem o nome e o endereço deles, mas que drena o nosso capital, disse eu, colocando uma ênfase cirúrgica na palavra nosso. Aquele casarão não é um lar, é um hobby caro. E nós não temos mais idade ou dinheiro para sustentar os hobbies sentimentais de ninguém, nem dos seus pais. Dinheiro, Verônica? É sempre sobre dinheiro para você? Ele retrucou, com a voz carregada de decepção. Sim, querido. Para mim, é sobre dinheiro. Porque o dinheiro compra o futuro do nosso filho na melhor universidade do exterior. O dinheiro compra nossa viagem anual para Toscana, que você tanto adora. O dinheiro compra a tranquilidade de saber que se um de nós adoecer, teremos o melhor tratamento sem precisar vender nossa alma. O telhado de R$50 mil dos seus pais não compra nada disso. Ele apenas adia o próximo vazamento de R$30 mil. Não é sobre ganância, é sobre matemática. E a matemática deles não fecha. Ele não respondeu mais nada. A lógica, quando apresentada de forma tão crua, tem um efeito de um sedativo sobre a indignação emocional. Ricardo ficou amuado pelo resto da noite, mas eu sabia que a semente da dúvida estava plantada. Ele é um homem bom, mas não é um tolo. Ele sabe o valor do nosso padrão de vida. Os dias seguintes foram de uma atividade silenciosa e metódica da minha parte. Enquanto Ricardo mantinha uma distância fria, eu estava ao telefone. Não com amigos ou para compras, mas com os verdadeiros arquitetos da realidade. Corretores imobiliários, engenheiros de avaliação e empreiteiros. Liguei para 3 das imobiliárias mais agressivas da cidade, as que são especializadas em imóveis de alto valor em áreas de grande especulação. Apresentei-me como uma potencial investidora interessada em terrenos na rua do meu sogro e pedi uma avaliação informal do valor da propriedade. Os números que me deram eram obscenamente altos. O terreno valia 10 vezes mais que a casa decrépita que estava sobre ele. Em seguida, contatei 2 empreiteiros. Pedi um orçamento completo para a reforma estrutural de uma casa antiga, listando todos os problemas que eu sabia que a casa de Cláudio tinha e mais alguns que eu inventei para dramatizar o cenário. O resultado foi um dossiê assustador, uma lista de despesas que se aproximava do valor de um apartamento novo. Na sexta-feira, com meus 2 dossiês impressos, encadernados e organizados em pastas pretas, decidi que era hora da segunda fase. Liguei para Helena. Helena, querida, boa tarde. Gostaria de passar aí para levar um café e pedir desculpas pela minha falta de jeito no domingo. Fui direta demais.
A voz dela do outro lado era hesitante, mas a menção de um pedido de desculpas a desarmou. Claro, Verônica. Venha quando quiser. Cheguei às 4 da tarde. Trouxe comigo uma orquídea branca caríssima, um símbolo de paz e sofisticação, e uma torta de uma confeitaria famosa. Helena me recebeu com um sorriso fraco, mas me recebeu. Enquanto ela arrumava a orquídea em um vaso, meus olhos percorriam a sala, registrando as rachaduras finas perto do teto, o cheiro sutil de umidade que o perfume da orquídea não conseguia mascarar, a madeira gasta do ranial da escada. Era um cenário perfeito. Helena, essa torta é maravilhosa, mas só tem graça se for acompanhada daquele seu famoso cafezinho coado na hora. Você se importaria de preparar para nós? Pedi com o meu melhor sorriso. Era o pretexto que eu precisava. Enquanto ela se ocupava na cozinha, virei-me para Cláudio, que estava sentado em sua poltrona de couro pugido, fingindo ler um jornal. Cláudio, comecei, sentando-me em frente a ele. Antes de mais nada, quero reiterar o meu pedido de desculpas. A forma como eu falei foi inadequada. Ele resmungou algo inteligível, sem tirar os olhos do jornal. No entanto, continuei, colocando as 2 pastas pretas sobre a mesinha de centro. O conteúdo do que eu disse era sério. E porque eu levo a sério e porque me preocupo com o futuro dessa família, inclusive o seu e o de Helena, eu tomei a liberdade de organizar algumas informações. Ele baixou o jornal, a curiosidade vencendo o orgulho. Apontei para a primeira pasta. Esta eu chamo de o custo da memória. Aqui dentro estão 3 orçamentos detalhados para colocar essa casa em ordem. Não apenas o telhado, tudo. Estrutura, elétrica, hidráulica. O valor total, Cláudio, se aproxima de R$350 mil. E isso, como ambos sabemos, é só o começo. Abri a pasta e mostrei a ele as planilhas, os números frios e impessoais. Eu vi seus ombros caírem um pouco. Ele não tinha ideia da escala do problema. Agora esta outra pasta, disse eu, pegando a segunda e abrindo-a. Esta eu chamo de a libertação do futuro. Aqui estão as avaliações de 3 corretores diferentes sobre essa propriedade. O consenso é que apenas o terreno vale entre 2 e 2,5 milhões de reais. Deixei a informação pairar no ar. Em seguida, deslizei sobre a mesa 3 catálogos de apartamentos de alto padrão recém-lançados. Com uma fração desse valor, vocês poderiam comprar um apartamento como este, sem escadas para Helena subir, sem goteiras, segurança 24 horas, piscina aquecida, academia, nenhuma manutenção com a que se preocupar pelo resto da vida. E ainda sobraria mais de R$1,5 milhão para vocês investirem, viajarem, darem de presente aos netos, viverem como reis, sem jamais depender de um centavo de Ricardo novamente. Ele olhava para os catálogos, para os números, para mim. Seu rosto era uma tela de emoções conflitantes. Raiva, sim, mas agora misturada com algo novo. Dúvida. Isso é a minha casa, Verônica. A história da minha vida. Eu sei. E por isso mesmo, você deveria honrá-la, transformando-a na garantia de um futuro tranquilo para você e para a mulher que você ama, em vez de permitir que ela se torne um fardo para o filho que você criou. Pense nisso, Cláudio. O que um bom pai realmente quer deixar de herança? Uma casa cheia de problemas ou a imagem de um filho próspero e feliz? Helena voltou com a bandeja de café. Encontrou o marido em silêncio, olhando para as pastas sobre a mesa e a mim com um sorriso sereno no rosto. Eu tomei meu café, fiz uma conversa trivial por mais 10 minutos e fui embora, deixando as pastas lá. O veneno da lógica já estava circulando. A febre da dúvida estava apenas começando. Eu não esperava uma rendição imediata. Pessoas como Cláudio e Helena não operam com base em planilhas. Eles se arrastam por um pântano de sentimentos. Minha apresentação de fatos não era para convertê-los, mas para criar uma rachadura na represa emocional.
E eu sabia exatamente quem exploraria essa rachadura em meu favor: a própria Helena. Nos dias que se seguiram, a casa de Ricardo se tornou um velório silencioso. Ele mal falava comigo, tratando-me com a cortesia gelada de um estranho. Eu não me importava. Enquanto ele se apegava à sua lealdade filial ferida, eu monitorava meu verdadeiro alvo. Na terça-feira, o telefone tocou. Era Helena. Sua voz era baixa, quase um sussurro, como se estivesse com medo de ser ouvida. Verônica, sou eu, Helena. Seu sogro, ele não está bem. Desde que você veio aqui, ele mal come, mal fala, fica apenas olhando para aquelas pastas que você deixou. Eu sinto muito por isso, Helena, respondi com uma dose perfeitamente calibrada de falsa preocupação. Minha intenção era ajudar, não causar mais estresse. Eu sei. Ela vacilou. O problema, Verônica, é que eu olhei as pastas também. Houve uma pausa. É verdade mesmo o que está ali? Sobre o valor do terreno? É sim, Helena. Se quiser, posso te enviar os contatos dos corretores para que você mesma confirme. São as maiores imobiliárias da cidade. Outro silêncio. E então, o que eu esperava? Verônica, eu não aguento mais subir e descer aquelas escadas. Meus joelhos doem o dia todo. E toda vez que chove, eu não durmo, com medo de que outra goteira apareça. Eu amo esta casa, mas estou tão cansada. Bingo. A fatiga é uma aliada mais poderosa que a ganância. O cansaço físico e mental corrói o sentimentalismo mais teimoso. Eu entendo perfeitamente, Helena, disse eu, mudando meu tom para um de confidente, de cumplicidade feminina. Vocês trabalharam a vida inteira, merecem paz, merecem conforto. Cláudio é um homem orgulhoso. Ele vê a venda da casa como uma derrota. Ele precisa entender que é uma vitória, a última grande jogada de mestre de um homem que garante o futuro da sua família. Eu a alimentei com as palavras que ela precisava ouvir, enquadrando a venda não como uma desistência, mas como um ato de poder e provisão. Eu sabia que ela, a parte mais fraca da dinâmica do casal, seria a minha porta-voz. Ela, que sentia na pele as dores físicas da casa, seria a gota d'água diária na teimosia de Cláudio. Combinei de encontrá-la para um café no dia seguinte, sem que Cláudio ou Ricardo soubessem. Em uma cafeteria elegante e impessoal, ela desabafou. Falou sobre o medo da solidão se algo acontecesse com Cláudio, sobre o fardo financeiro que ela sentia que eles estavam se tornando para Ricardo, sobre os seus sonhos secretos de morar num lugar menor, mais prático, perto das amigas dela. Mas Cláudio nunca vai concordar, Verônica. Ele diz que prometeu ao pai dele que morreria naquela casa. Promessas são feitas em contextos, Helena. O pai dele queria que ele fosse feliz e seguro, não que se tornasse o zelador de um museu em ruínas. O que Cláudio mais teme? Perder a casa ou perder o respeito do filho? Perder o status de provedor? Enquanto ela me ouvia, eu desenhava meu plano para ela, não como uma conspiração, mas como uma estratégia de amor para convencer Cláudio. A primeira parte envolvia Ricardo. Naquela noite, quando meu marido chegou em casa, eu o recebi de uma maneira diferente, sem frieza, sem silêncio. Preparei seu prato preferido, servi um vinho caro e esperei que ele relaxasse. Ricardo, eu sei que você está chateado comigo, e você tem razão. A forma como eu abordei o assunto com os seus pais foi um desastre. Foi agressiva e insensível. Eu estava pensando apenas nos números e me esqueci das pessoas, e por isso eu peço seu perdão. Ele me olhou, surpreso e desarmado. Um pedido de desculpas da minha parte era uma arma rara e potente. Mas, continuei, isso não muda os fatos. E a verdade é que seu pai está em uma situação insustentável. Eu me preocupo com eles. Aquele telhado é um risco real. E se desaba? E se há um curto-circuito? Não podemos esperar uma tragédia acontecer. Inclinei-me sobre a mesa, buscando seu olhar. Eu tive uma ideia.
E preciso da sua ajuda. Em vez de nós pagarmos pelo conserto, que só vai humilhá-lo e criar mais dependência, por que não o ajudamos a conseguir um empréstimo? Um empréstimo de valor considerável, usando a casa como garantia. 200, talvez 300 mil reais. Assim, ele teria o dinheiro para a reforma e ainda sobraria uma boa quantia para outras despesas. Ele manteria o controle, a dignidade de provedor. Ricardo ponderou. A ideia parecia razoável, uma solução que respeitava a autonomia do pai. Mas será que o banco aprovaria um empréstimo para alguém da idade dele? Com um imóvel daquele valor como garantia? Com certeza. Eu posso até ajudar. Conheço gerentes de banco. Posso facilitar a conversa, preparar a documentação. Seria um ato de filho, ajudando o pai a se reerguer financeiramente, não um ato de caridade. Ele acordou. Era a solução perfeita aos olhos dele. Ele sentia que estava ajudando o pai a manter a casa, a preservar a memória. Mal sabia ele que eu estava transformando ele na principal ferramenta de demolição. 2 dias depois, Ricardo apresentou a sua ideia a Cláudio. Foi exatamente como eu planejei. Cláudio, que rejeitaria qualquer coisa vinda de mim, ouviu atentamente o filho. A proposta de um empréstimo, de ter um capital substancial em mãos novamente, massageou seu ego ferido. A ideia de não apenas consertar o telhado, mas de ter dinheiro sobrando, de voltar a ser um homem com recursos, foi irresistível. Helena, minha aliada secreta, fez sua parte. Pense bem, Cláudio. Com esse dinheiro poderíamos finalmente fazer aquela viagem à Europa que sempre sonhamos. Talvez até ajudar o nosso neto com o carro que tanto quer. O processo começou. Ricardo, com sua boa intenção cega, moveu céus e terras. Eu, nos bastidores, ajudava, indicando os bancos certos e os gerentes que eu sabia que seriam rigorosos na avaliação de risco. O banco enviou seus avaliadores. E foi então que a segunda parte do meu plano foi ativada. O laudo técnico do banco não seria uma avaliação de corretor, seria uma autópsia daquela casa. E o resultado seria a certidão de óbito daquela casa, e com ela, do orgulho teimoso do meu sogro. O que as pessoas ingênuas como o Ricardo não entendem sobre o mundo corporativo é que um banco não é uma instituição de caridade. É uma calculadora de risco. E eu sabia que, ao expor a casa de Cláudio à luz fria e fluorescente de uma análise bancária, o resultado não seria um empréstimo, seria uma condenação. Minha participação no processo foi, como sempre, cirúrgica e quase invisível. Fiz uma única ligação para um gerente de crédito sênior que me devia um favor antigo. Não pedi que ele negasse o empréstimo. Isso seria amador. Em vez disso, adotei o tom de uma nora extremamente preocupada. Eduardo, querido, sei que o processo do meu sogro, Cláudio Alencar, vai passar por você. Estou um pouco preocupada, sabe? A estrutura da casa é muito antiga. Eles tiveram tantos problemas recentemente, cupins, vazamentos crônicos. Quero apenas ter certeza de que o avaliador que vocês enviarão será extremamente rigoroso. A última coisa que queremos é que o banco ou o próprio Cláudio entre em um negócio de risco por conta de uma avaliação superficial. A segurança dele vem em primeiro lugar. Eduardo, claro, entendeu a mensagem subliminar. Fique tranquila, Verônica, vou destacar nosso engenheiro mais detalhista para o caso. Ele encontrará até poeira fora do lugar. Era exatamente o que eu queria ouvir. Não uma fraude, mas uma diligência levada ao extremo, uma busca obsessiva por falhas. A inspeção foi agendada para a quinta-feira seguinte. Eu não estava lá, claro. Meu papel era de observadora distante, mas eu podia imaginar a cena perfeitamente. Um engenheiro, um homem de prancheta e olhar cético, caminhando lentamente por cada cômodo. Ele não via o quarto de Ricardo, via um cômodo com infiltração e fiação obsoleta. Ele não via a sala de jantar dos almoços de domingo, via um assoalho com tábuas empenadas e risco estrutural. Cada toque na parede, cada foto tirada,
Cada anotação em sua prancheta era um prego sendo martelado no caixão do sentimentalismo de Cláudio. Ricardo acompanhou tudo, acreditando estar participando de um processo para salvar o patrimônio da família. Ele apontava, orgulhoso: "Aqui meu pai construiu uma estante", enquanto o engenheiro anotava: "Alteração estrutural não documentada, risco de sobrecarga". A ingenuidade dele chegava a ser comovente. O resultado chegou na terça-feira seguinte, em um envelope pardo endereçado a Ricardo. Eu o interceptei antes que ele chegasse do trabalho. Não o abri. Apenas o coloquei sobre a mesa da sala de jantar, esperando por ele, como uma peça central em uma mesa preparada para um sacrifício. O laudo do banco. Ou, como eu preferia chamá-lo, a minha arma. Quando Ricardo chegou e viu o envelope, ele o abriu com uma ansiedade quase infantil, a expectativa de uma boa notícia. Vi seu rosto mudar gradualmente enquanto lia as páginas. A esperança deu lugar à confusão, depois à preocupação e, finalmente, ao desespero. O documento não era uma avaliação, era um catálogo de desastres, um épico de falhas estruturais, riscos elétricos crônicos e infestações. A conclusão do banco era brutal e inequívoca. O empréstimo só seria considerado mediante a execução de reparos emergenciais orçados no mínimo R$200 mil, que deveriam ser feitos antes da liberação de qualquer valor. Em outras palavras, eles precisavam de R$200 mil para talvez conseguir um empréstimo de R$300 mil. A armadilha lógica estava completa. Isso não pode estar certo, Verônica, jaguejou Ricardo mostrando-me o papel. Eles estão condenando a casa. Não, querido, respondi, levantando-me e colocando uma mão confortante em seu ombro, atuando no meu papel de esposa solidária. Eles não estão condenando a casa, eles estão nos dando a verdade, uma verdade que os sentimentos estavam nos impedindo de ver. Agora você precisa ser forte, você é o filho. É sua responsabilidade apresentar isso para o seu pai, não como uma opinião minha, mas como um fato inegável trazido por especialistas. É a única forma dele entender. Observei enquanto ele pegava o envelope com os ombros curvados sobre o peso daquela missão. Ele, o bom filho, o protetor, teria que ir até a casa do pai e, com um laudo técnico na mão, provar que o sonho de uma vida inteira se tornara um pesadelo financeiro. Eu não precisaria dizer mais nada. A calculadora do banco faria o trabalho sujo por mim. Ricardo partiu para a casa dos pais naquela noite como um soldado indo para uma batalha que já sabia ter perdido. Ele levava o laudo do banco como se fosse uma intimação judicial. Eu permaneci em casa, saboreando um cálice de vinho tinto, visualizando cada momento da cena que se desenrolaria. Sabia que não seria um confronto explosivo. Seria pior. Seria o som de um homem orgulhoso se quebrando em silêncio. Mais tarde, Ricardo me ligou. Sua voz era oca, exausta. Ele não disse nada, Verônica. Apenas leu o laudo, cada página, cada linha. Depois ficou olhando para a parede por quase 1 hora. Mamãe está ao lado dele, chorando baixinho. Acho que nunca vi meu pai tão derrotado. Ele não está derrotado, Ricardo. Ele está acordando para a realidade. Corrigi suavemente. Deixe-o processar. A negação é o primeiro estágio. Amanhã, a lógica começará a fazer sentido. Dê tempo a ele. Eu sabia que o golpe decisivo não viria da ruína financeira, mas da percepção da própria fragilidade. Cláudio não estava apenas perdendo a casa, estava perdendo a ilusão de controle, a imagem de si mesmo como o patriarca inabalável. Os 2 dias seguintes foram de um silêncio pesado, nenhum telefonema. Eu sabia que dentro daquela casa um drama silencioso se desenrolava. Helena, minha aliada involuntária, estaria sussurrando palavras de conforto nos ouvidos de Cláudio. Pense em nós, Cláudio. Pense na nossa tranquilidade. Pense no futuro do Ricardo. Ela estaria regando a semente da rendição que eu havia plantado. No sábado pela manhã, o telefone tocou. Era Cláudio.
Sua voz, normalmente um trovão de autoridade, agora era um murmúrio frágil. Verônica, você pode vir aqui? Preciso conversar com você. Sozinho. A palavra sozinho foi música para os meus ouvidos. Significava que ele estava se rendendo não ao filho, mas à lógica que eu representava. Significava que ele já não me via como a inimiga, mas como a única pessoa com um plano de saída. Cheguei e o encontrei na mesma poltrona de couro puído, mas hoje ele parecia ter encolhido dentro dela. As pastas que eu deixara ainda estavam sobre a mesinha de centro, ao lado do laudo do banco. Ele não me ofereceu café, apenas apontou para a cadeira à sua frente. Você venceu, Verônica. Ele disse, sem rodeios. A frase não tinha raiva, apenas um cansaço infinito. Não se trata de vencer ou perder, Cláudio. Respondi, mantendo meu tom neutro. Trata-se de encontrar a melhor solução para o futuro de todos. Eu não tenho 300 mil para consertar essa casa. E não tenho mais idade ou força para supervisionar uma obra dessas. Ele admitiu, olhando para as próprias mãos como se não as reconhecesse. Helena, ela não para de chorar. Diz que não aguenta mais, que os joelhos dela doem demais nas escadas. Ele fez uma pausa, respirando fundo. O laudo do banco. Eles basicamente disseram que eu estou morando em uma armadilha. Assenti lentamente, deixando-o expor toda a sua vulnerabilidade. Era crucial que a decisão partisse dele. As imobiliárias. Aquele valor que você mostrou é real? Absolutamente. E posso conseguir uma oferta formal em menos de 48 horas se você me autorizar. Ele ficou em silêncio por um longo tempo, os olhos fixos em um ponto qualquer na parede rachada à sua frente. Finalmente, ele ergueu o olhar e me encarou. Você venceu, Verônica. Ele disse sem rodeios. A frase não tinha raiva, apenas um cansaço infinito. Não se trata de vencer ou perder, Cláudio, respondi, mantendo meu tom neutro. Trata-se de encontrar a melhor solução para o futuro de todos. Eu não tenho 300 mil para consertar essa casa. E não tenho mais idade ou força para supervisionar uma obra dessas. Helena, ela não para de chorar. Diz que não aguenta mais, que os joelhos dela doem demais nas escadas. Ele fez uma pausa, respirando fundo. O laudo do banco. Eles basicamente disseram que eu estou morando em uma armadilha. Assenti lentamente, deixando-o expor toda a sua vulnerabilidade. Era crucial que a decisão partisse dele. As imobiliárias. Aquele valor que você mostrou é real? Absolutamente. E posso conseguir uma oferta formal em menos de 48 horas se você me autorizar. Ele ficou em silêncio por um longo tempo, os olhos fixos em um ponto qualquer na parede rachada à sua frente. Finalmente, ele ergueu o olhar e me encarou. Se eu vender, para onde nós vamos? Ricardo vai querer que a gente more com ele. Eu não quero isso. Não quero ser um fardo. Aí estava o xeque-mate. O medo da dependência era sua última defesa. Claro que não, disse eu, como se a ideia fosse absurda. Vocês são pessoas independentes. Com o dinheiro da venda, vocês podem comprar o melhor apartamento da cidade. Um lugar moderno, seguro, sem manutenção. E o dinheiro que sobrar, bem, essa é a parte mais importante. Ele precisa ser administrado. Eu inclinei para frente. Você não confia em bancos, e com razão. E deixar o dinheiro com Ricardo só criaria uma nova forma de dependência. O que vocês precisam é de um gestor de patrimônio profissional. Alguém que invista esse dinheiro de forma segura e garanta uma renda mensal generosa para vocês para sempre, sem que precisem pedir nada a ninguém. E quem seria essa pessoa? Ele perguntou, caindo perfeitamente na minha armadilha. Eu sorri, um sorriso discreto e eficiente. Eu mesma, Cláudio. Eu administro meus próprios investimentos há anos. Posso criar um fundo exclusivo para você e Helena. Totalmente transparente. Vocês teriam acesso a todos os relatórios. Seria um contrato profissional. Eu cuidaria de tudo. Da venda da casa, da compra do apartamento novo, da administração do capital.
Vocês não precisariam se preocupar com nada, apenas em viver a vida que merecem. Você faria isso? Ele perguntou. Seria uma honra. Considere como meu verdadeiro pedido de desculpas, uma forma de reparar minha grosseria e garantir o seu futuro. Ele estendeu a mão e eu a apertei. O toque era fraco, mas o acordo estava selado. Ele acreditava que estava me contratando para garantir a sua independência. Na realidade, ele estava me entregando à procuração para liquidar o seu passado e controlar o seu futuro. A procuração foi assinada na segunda-feira. Não foi um documento emocional, foi um instrumento de eficiência. Eu mesma o redigi. Um texto claro e abrangente que me dava plenos poderes para negociar, vender, comprar e administrar em nome de Cláudio e Helena. Apresentei-o como uma formalidade para poupá-los da burocracia. Cláudio assinou com o alívio de quem se livra de um fardo. Helena assinou com a esperança de quem vê uma luz no fim do túnel. Nenhum deles leu as letras miúdas. As pessoas nunca leem. Com o poder legal em mãos, eu me movi com a velocidade de um predador que finalmente tem a presa ao alcance. Enquanto eles ainda estavam se acostumando com a ideia, eu já estava executando-a. Naquela mesma tarde, convoquei uma reunião de família. O objetivo era comunicar a decisão de uma forma que cimentasse minha posição como facilitadora e desse a Cláudio a ilusão de protagonismo. Como Cláudio sabiamente decidiu, comecei olhando para todos à mesa, é hora de virar a página. A casa será vendida para garantir um futuro de conforto e segurança para ele e Helena. Meu papel, a pedido dele, será apenas o de orquestrar essa transição da forma mais suave possível. Ricardo, previsivelmente, ficou melancólico. É estranho pensar naquele lugar sendo de outra pessoa, ele murmurou. Coloquei minha mão sobre a dele. Não veja como um fim, querido. Veja como uma libertação. A libertação de seus pais de preocupações financeiras e a sua libertação da responsabilidade de sustentá-los. Pense nisso como o último grande presente de seu pai para você, a sua completa independência. Ele assimilou a ideia. Transformei a perda do seu lar de infância em um ato de amor paterno. É tudo uma questão de enquadramento. Em menos de 24 horas, o melhor corretor da cidade, um homem conhecido por sua agressividade e rapidez, estava na porta da casa de Cláudio. A placa de "Vende-se" foi instalada antes mesmo que os vizinhos tivessem tempo de começar a fofocar. O anúncio online foi impulsionado com marketing pesado. Em 3 dias, tivemos 15 visitas. Na sexta-feira, recebemos 3 propostas. Eu negociei pessoalmente, usando o laudo do banco como arma para justificar um preço ligeiramente menor em troca de um pagamento à vista e sem cláusulas de inspeção. Fechei o negócio no sábado por um valor excelente, acima da avaliação inicial. Enquanto a venda se desenrolava, eu já estava trabalhando na segunda frente, a relocação. Levei Helena para visitar 3 apartamentos de luxo que eu havia pré-selecionado. Todos no mesmo prédio, um edifício novo, asséptico, com cheiro de tinta fresca e modernidade. Sem história, sem fantasmas, sem goteiras. E o que você acha deste, Helena? Perguntei enquanto ela olhava maravilhada para a vista panorâmica da cidade do 20º andar. Cozinha integrada, varanda gourmet, 2 suítes para que vocês não precisem mais dividir o banheiro. E veja, a piscina é aquecida. Fiz questão de que ela participasse da escolha dos acabamentos, da cor das paredes. Dei a ela um poder de decisão sobre o futuro, algo que ela nunca teve, para que se sentisse cúmplice e feliz com a demolição do passado. Ela estava tão eufórica com o seu novo reino que mal se lembrava da casa que estava deixando para trás. A transação financeira foi a parte mais simples. O valor da venda, uma quantia substancial, foi depositado diretamente em uma nova conta de investimentos que eu abri, o Fundo de Investimento Alencar Futuro, como eu batizei. Com uma pequena fração, comprei o apartamento novo, à vista. O restante, a vasta maioria, permaneceu sob minha gestão total. Em menos de 30 dias, a operação estava completa. A mudança foi organizada por uma empresa especializada.
Cláudio e Helena foram instalados em seu novo apartamento brilhante, com móveis novos que eu ajudei a escolher. Tudo era prático, eficiente e impessoal. Na última tarde, antes de entregar as chaves da casa antiga aos novos donos, passei lá por última vez. A casa estava vazia, oca. O eco dos meus passos no assoalho era o único som. Olhei pela janela da sala e vi a placa do corretor no jardim. Sobre o vende-se, um adesivo vermelho e vibrante anunciava vendido. Fiquei ali por um instante, não sentindo nostalgia, não sentindo nada além da satisfação silenciosa de um projeto concluído com sucesso. Aquela placa não representava apenas a venda de um imóvel, era o atestado da liquidação de uma era, a era da ineficiência sentimental. Saí sem olhar para trás. Memórias não pagam dividendos. A vida de Cláudio e Helena se transformou numa aposentadoria de cartão postal. Pelo menos, essa era a imagem que eu projetava para todos, especialmente para Ricardo. Eu os matriculei em aulas de hidroginástica no clube do prédio, agendava almoços semanais para Helena com suas amigas, sempre em restaurantes da moda. Comprava ingressos para peças de teatro e concertos que eu sabia que Cláudio apreciaria. Eu não era mais a nora. Eu era uma mistura de curadora cultural, assistente pessoal e planejadora de eventos. Cada atividade era cuidadosamente documentada em fotos que eu enviava para o grupo da família no WhatsApp com legendas alegres. Papai aproveitando um concerto de Vivaldi, mamãe radiante no almoço com as amigas. Ricardo via essas imagens e seu coração se enchia de gratidão. Você está fazendo tão bem a eles, Verônica. Nunca os vi tão ativos, tão felizes. Ele me disse uma noite com os olhos brilhando. A culpa que ele sentia pela venda da casa estava sendo gradualmente substituída por um alívio orgulhoso. Eu não salvei apenas as finanças da família, eu estava salvando a consciência dele. E uma consciência limpa não faz perguntas incômodas. A parte mais crucial da minha gestão, no entanto, acontecia longe dos olhos deles. O fundo de investimento Alencar Futuro era a minha obra-prima. Todo início de mês, uma quantia generosa era transferida para a conta de Cláudio. Era um valor fixo, suficiente para cobrir o condomínio, todas as despesas e ainda permitir que eles tivessem um estilo de vida extremamente confortável, com jantares fora, compras e pequenos luxos. Para eles, parecia mágica. O dinheiro simplesmente aparecia, uma recompensa por sua sábia decisão. Junto com a transferência, eu enviava um relatório, um documento lindamente formatado, cheio de gráficos coloridos, tabelas e termos técnicos que eu sabia que eles não iam entender. Crescimento do ativo, diversificação de portfólio, rendimentos de capital. Parecia profissional, impenetrável e, sobretudo, tranquilizador. A verdade, claro, era muito mais simples. Eu não era uma maga de Wall Street. Eu havia colocado a maior parte do dinheiro na aplicação mais segura e conservadora que existe: títulos do Tesouro de longo prazo. O rendimento era modesto, mas estável. A renda mensal generosa que eles recebiam não vinha apenas dos juros. Eu estava, na prática, devolvendo a eles o próprio dinheiro em pequenas prestações. O capital principal, a vasta fortuna que eu obtive com a venda do terreno, estava sendo sistematicamente realocado para os meus próprios fundos de investimento, muito mais agressivos e lucrativos. O Fundo Alencar Futuro era essencialmente uma fachada, um mecanismo para criar uma ilusão de riqueza, enquanto eu drenava o recurso real. Era um truque de mágica brilhante. Eu mostrava a eles a pomba branca, enquanto o coelho verdadeiro já estava seguro na minha cartola. Cerca de 3 meses após a mudança, tive uma conversa que solidificou o meu controle total.
Cláudio me ligou com um tom um pouco sem graça. Verônica, minha querida, desculpe incomodar. Sabe, meu afilhado vai se casar e eu estava pensando em dar um presente de casamento mais substancial, uns 10 mil reais, talvez. Você acha que nosso fundo comporta essa retirada extra este mês? Era o teste, o momento em que ele tentava exercer alguma autonomia. A minha resposta foi imediata, suave e mortalmente eficaz. Claro, Cláudio, que gesto lindo da sua parte! Mas me diga, por que usar o seu capital para isso? O fundo está rendendo tão bem. Seria uma pena mexer no principal. Deixe-me fazer assim. Eu mesma vou dar esse presente ao seu afilhado, em seu nome. Será um presente meu e de Ricardo, mas diremos que foi ideia sua. O que acha? Assim, o seu patrimônio continua intacto, rendendo para o futuro, e o seu afilhado recebe o presente. Ele ficou em silêncio do outro lado da linha, processando. Eu havia negado o pedido dele, mas o embrulhei num pacote de generosidade. Eu impedi-lo de usar o próprio dinheiro, mas o fiz parecer magnânimo. Eu reforcei a sua dependência, mas chamei isso de proteger o seu patrimônio. Se você insiste, Verônica, é muita gentileza da sua parte. Não é gentileza, Cláudio, é boa gestão. É para isso que você me contratou. Desliguei o telefone com um sorriso. Eu não administrava apenas o dinheiro deles. Eu administrava a realidade deles. Eles não eram mais donos de nada. Eram pensionistas de luxo numa gaiola dourada que eu mesma havia construído. Uma gaiola cujas grades eram feitas de gratidão, conforto e uma completa ignorância da verdade. E eles me amavam por isso. Passou-se um ano de paz fabricada, de felicidade administrada e de crescimento silencioso do meu próprio patrimônio. Cláudio e Helena viviam em seu paraíso de plástico, alheios a tudo. Ricardo se tornara um marido ainda mais devotado, eternamente grato pela forma como eu havia resolvido o problema de seus pais com tanta graça e eficiência. Tudo corria de acordo com o plano, uma máquina perfeitamente azeitada. E, como acontece com toda máquina perfeita, o primeiro sinal de problema veio de uma peça inesperada e insignificante. Tudo começou por causa de um relógio. O velho relógio de pulso de ouro de Cláudio, uma herança do pai dele, parou de funcionar. Era um ômega antigo, uma peça de valor sentimental e, como descobri mais tarde, financeiro. Helena, em sua nova rotina de resolver pequenas coisas com o dinheiro que sobrava, levou o relógio a um joalheiro famoso no shopping de luxo perto de seu prédio. O joalheiro, um velho conhecedor, olhou para a peça com admiração. Minha senhora, que belo exemplar! Um Constellation dos anos 60. Precisa de uma revisão completa, um trabalho artesanal. Vai custar uns 5 mil reais para deixá-lo novo. Helena, agora acostumada a não se preocupar com valores, autorizou o serviço na hora. 2 semanas depois, ela voltou para buscar o relógio. Ao pagar, o joalheiro comentou casualmente: "É uma bela peça para se ter em família. Com o mercado de relógios vintage em alta, um exemplar como este, restaurado, vale hoje facilmente uns 70 mil reais. Um excelente investimento." Helena ouviu o número, sorriu, agradeceu e foi embora. Mas aquele número, 70 mil reais, ficou ecoando em sua mente. Naquela noite, durante o jantar, ela comentou com Cláudio como quem conta uma curiosidade. "Você acredita, Cláudio, que seu velho relógio vale 70 mil, quase o preço de um carro popular?" Cláudio, que passava seus dias lendo jornais e assistindo a documentários, teve uma reação que nem Helena nem eu poderíamos prever. Ele não ficou feliz, ele ficou pensativo. 70 mil por um relógio.
Aquele comentário trivial acionou uma engrenagem esquecida em sua mente. A engrenagem do homem que um dia entendeu de valores, de ativos, de patrimônio. Ele começou a fazer contas. Se um relógio antigo valia tanto, quanto não valeriam as outras coisas que eles tinham? Os móveis de Jaracandá que foram vendidos junto com a casa, as joias de sua falecida mãe, os quadros. No fim de semana seguinte, durante o nosso almoço obrigatório no apartamento deles, ele me pegou de surpresa. Verônica, ele disse com um tom que eu não ouvia há mais de um ano, um tom de questionamento. Estive pensando, aquele relatório que você nos manda todo mês, ele fala em percentuais, em gráficos, mas eu nunca mais vi o valor total. Qual é o montante exato do nosso fundo hoje? Senti um calafrio quase imperceptível. Uma fissura. Era a primeira vez que ele pedia um número absoluto. Ora, Cláudio, não se preocupe com isso, respondi com o meu sorriso mais apaziguador. Tá tudo lá, nos anexos. O importante é que o rendimento está excelente e a renda de vocês está mais do que garantida. Não é melhor focar em aproveitar a vida? Eu sei, mas eu gostaria de saber o número. Por curiosidade. Ele insistiu. Ricardo, ao meu lado, me olhou como se dissesse: apenas diga o número a ele. Eu não podia dizer o número real. O valor principal já não estava mais lá em sua totalidade. Estava trabalhando para mim, em outros lugares. Dizer a verdade abriria uma caixa de Pandora de perguntas que eu não estava disposta a responder. O valor consolidado, considerando todos os ativos e a projeção de rendimentos, ultrapassa os 2 milhões, Cláudio. Menti, misturando conceitos para criar uma resposta vaga e impressionante. Mas o número exato flutua diariamente com o mercado. É complexo. Ele franziu a testa. 2 milhões? Entendo. E os seus honorários de administração, Verônica? Qual o percentual que você cobra? Acho que nunca discutimos isso formalmente. Outra pergunta direta. Outra fissura. O velho homem de negócios estava despertando. Ricardo, ao meu lado, me olhou como se dissesse: ele nunca tinha pensado nisso. É uma taxa padrão de mercado, Cláudio. 2% ao ano sobre o patrimônio administrado. Mas, honestamente, eu praticamente reinvisto tudo no próprio fundo de vocês, como uma forma de contribuir para o futuro da família. Improvisei, criando a imagem de uma generosidade que beirava um martírio. Ele assentiu, mas seus olhos não demonstravam a mesma confiança cega de antes. O joalheiro, com seu comentário casual, havia feito o que nenhum laudo ou planilha conseguiu. Ele havia reintroduzido o conceito de valor real na mente de Cláudio. Ele o fez lembrar que patrimônio não é apenas um fluxo de renda confortável, é um capital, um montante, um número absoluto que deveria estar em algum lugar. E ele estava começando a se perguntar onde exatamente estava o dele. Saí daquele almoço com um sorriso no rosto, mas com um alerta vermelho piscando em meu painel de controle interno. A máquina perfeita precisava de um ajuste. A curiosidade de Cláudio era um vírus que precisava ser contido antes que infectasse o sistema todo, principalmente Ricardo. Eu precisava de uma nova distração, algo grande o suficiente para ocupar a mente dele e reafirmar minha imagem de salvadora indispensável. A saúde frágil de Helena seria o palco perfeito. A curiosidade de Cláudio era como uma erva daninha. Se eu a ignorasse, ela cresceria e estrangularia meu jardim perfeitamente cultivado. Eu não podia responder às suas perguntas com números reais, então precisei mudar o foco da conversa inteira. Precisei criar um problema tão grande e emocionalmente absorvente que suas questões sobre dinheiro pareceriam triviais, até mesmo mesquinhas. E não há nada que desvie a atenção de um homem idoso do que o medo de perder sua esposa. Helena sempre teve uma saúde delicada, uma coleção de pequenas queixas que, com a narrativa certa, poderiam ser amplificadas e transformadas em um drama médico convincente.
Minha oportunidade surgiu 2 semanas depois, quando ela me ligou para reclamar de uma leve tontura que sentira ao se levantar do sofá. Para qualquer pessoa normal, seria um sintoma banal. Para mim, foi o roteiro caindo em meu colo. Tontura, Helena? Isso é muito sério, exclamei ao telefone com uma urgência ensaiada. Você não pode ignorar isso. Precisamos investigar a fundo. Vou marcar uma consulta com o melhor cardiologista da cidade para você, amanhã mesmo. Ela tentou protestar. Ah, Verônica, não precisa. Acho que foi só a pressão que caiu. De jeito nenhum. Cortei com a firmeza de uma filha preocupada. Não vamos correr riscos. Sua saúde é a prioridade número 1. Eu mesma te levo. Não se preocupe com nada. No dia seguinte, eu a levei ao Dr. Moraes, um cardiologista renomado, cuja clínica particular parecia um hotel de luxo. Antes da consulta, tive uma conversa em particular com ele. Dr. Moraes, estou terrivelmente preocupada com minha sogra, disse eu, com os olhos cheios de uma angústia cuidadosamente fabricada. Ela tem se sentido fraca, tonta, e meu sogro, Cláudio, está começando a ter problemas de memória e a ficar obcecado com questões financeiras. Isso está gerando um estresse imenso para ela. Eu preciso que você faça um check-up completíssimo, todos os exames possíveis. E se encontrar qualquer coisinha, por menor que seja, eu preciso que você enfatize a gravidade e a necessidade de um ambiente com zero estresse para a recuperação dela. Dr. Moraes, um homem acostumado a lidar com famílias ricas e suas neuroses, assentiu. Ele viu em mim uma cliente disposta a pagar por todos os exames do catálogo, e isso era tudo que ele precisava saber. Helena passou por uma bateria de testes que durou o dia inteiro. Eletrocardiograma, ecocardiograma, teste de esforço, Holter 24 horas... O resultado, como eu suspeitava, não mostrou nada de grave. Algumas arritmias benignas, uma leve alteração na pressão, coisas perfeitamente normais para uma mulher de sua idade. Mas nas mãos do Dr. Moraes e com a minha interpretação, o diagnóstico se tornou uma sentença. Convoquei outra reunião de família naquela noite. Dessa vez, o clima não era de negócios, era de crise. Ricardo estava pálido, Cláudio ansioso. O Dr. Moraes foi muito claro, comecei, com a voz embargada, segurando a mão de Helena. A mamãe tem uma condição cardíaca que, embora controlável, é delicada. O fator mais perigoso para ela neste momento é o estresse. Qualquer tipo de estresse, seja emocional ou financeiro, pode desencadear uma crise grave. Olhei diretamente para Cláudio, meus olhos transmitindo uma mistura de súplica e acusação. Ele foi muito específico sobre isso. Discussões, preocupações com dinheiro, qualquer coisa que a tire do seu estado de tranquilidade e estas foram as palavras dele, brincar com fogo. O golpe foi devastador. A curiosidade financeira de Cláudio foi instantaneamente recontextualizada. Não era mais a busca de um homem por informações sobre seu patrimônio. Tornou-se um ato de crueldade, uma ameaça direta à vida de Helena. Vi a culpa lavar o seu rosto, apagando qualquer traço de desconfiança que ele pudesse ter. Como ele poderia ousar perguntar por extratos bancários quando a vida de Helena estava em jogo? Ricardo, meu peão mais valioso, abraçou a mãe. Não se preocupe, mãe, nós vamos cuidar de você. Chega de estresse. Verônica, você assume tudo, certo? Qualquer coisa, você resolve. Eles não precisam se preocupar com mais nada, nunca mais. Claro, meu amor, respondi com a expressão de uma mártir aceitando seu bardo. Farei o que for preciso para garantir a paz e a saúde deles. Eles são a minha prioridade. Naquele momento, eu não só recuperei o controle, eu elevei-o a um novo patamar. Eu não era mais a gestora de patrimônio, eu era a guardiã da vida de Helena. Qualquer tentativa de Cláudio de questionar minhas finanças seria agora vista não como uma auditoria, mas como um atentado. Ele estava em xeque-mate novamente, e a peça que o encurralou foi o seu próprio amor por sua esposa. Nos meses seguintes, a saúde de Helena se tornou o centro do universo da família. Criei uma rotina de cuidados médicos elaborada, fisioterapeuta 3 vezes por semana, nutricionista, aulas de yoga. Cada novo item era mais um item na lista de despesas que o fundo cobria, mais uma prova da minha gestão indispensável.
E a cada relatório de progresso da saúde de Helena que eu enviava, as perguntas sobre o valor total do fundo de Cláudio se tornavam um eco mais distante, abafado pelo som constante e tranquilizador dos batimentos cardíacos da esposa dele. Os anos seguintes foram a minha era de ouro. Um período de uma serenidade quase entediante, o que para mim é o sinônimo de sucesso absoluto. Com o patrimônio Alencar legalmente transferido e sob meu controle indiscutível, meu poder na família era total. Eu não era mais a nora. Eu era a matriarca de fato, a rainha silenciosa cujo reino era mantido por planilhas, contratos e pela gratidão cega de seus súditos. A rotina que eu estabeleci era imutável. Os depósitos mensais na conta de Cláudio e Helena continuavam com a precisão de um relógio suíço. Meus relatórios, agora mais finos e menos detalhados, para não cansá-los com informações desnecessárias, eram recebidos com sorrisos. Ricardo, vendo seus pais vivendo uma aposentadoria dos sonhos, e ele mesmo livre de qualquer responsabilidade financeira para com eles, tornou-se um homem mais leve, mais feliz e, consequentemente, um marido muito mais fácil de administrar. Nossa própria vida prosperou. Usei o capital recém-adquirido para fazer investimentos ousados em startups de tecnologia e no mercado imobiliário de luxo. Os retornos foram espetaculares. Compramos uma casa de praia em um condomínio exclusivo e um apartamento em Nova York. Nosso filho foi aceito em uma universidade da Ivy League, sem a necessidade de financiamentos ou bolsas. Eu havia cumprido a minha promessa a mim mesma. Eu construí um império sobre as ruínas de uma casa velha e sentimental. Cláudio e Helena envelheciam em sua gaiola dourada. A saúde de Helena, que nunca esteve realmente em crise, estabilizou-se em uma condição delicada permanente, a desculpa perfeita para eu continuar a gerenciar cada aspecto das vidas deles. Cláudio, por sua vez, afundou em uma passividade resignada. As perguntas sobre dinheiro cessaram completamente. Ele aceitou seu papel de beneficiário, um rei aposentado que recebia sua pensão e passava os dias lendo sobre as glórias de um mundo que já não lhe pertencia. Às vezes, durante os almoços de domingo, eu os observava. Olhava para o apartamento moderno, para as roupas confortáveis que eu escolhia para eles, para a comida saudável que a nutricionista que eu contratei prescrevia. Eles tinham tudo: segurança, conforto, saúde gerenciada e zero preocupações. E, entanto, havia algo faltando em seus olhos, um brilho, uma centelha, a centelha da autonomia, da propriedade. Eu havia dado a eles uma vida perfeita, mas lhes tirei o direito de cometer os próprios erros. Eles não eram infelizes, eram neutralizados. E para mim, isso era o mesmo que segurança. O ápice da minha vitória veio de forma irônica. Ricardo, em um surto de gratidão durante um jantar de aniversário, levantou um brinde. "A Verônica", disse ele com a voz embargada, "que com sua inteligência e o seu enorme coração não apenas salvou os meus pais de um futuro de preocupações, mas nos deu a liberdade de sermos uma família feliz. Ela é a rocha sobre a qual tudo isso foi construído." Cláudio e Helena aplaudiram. Todos me olharam com admiração e amor. Naquele momento, eu era a santa, a salvadora, a benfeitora. Bebi meu champanhe lentamente, saboreando a ironia. A rocha sobre a qual eles estavam não era meu coração. Era a lápide do patrimônio deles. Tudo estava perfeito, controlado, silencioso, até a chegada da carta. Era uma carta simples, com um selo do interior do estado. Chegou num dia comum, endereçada a Senhor Cláudio Alencar. Helena pegou-a na portaria e, como de costume, me entregou junto com as outras correspondências para que eu fizesse a triagem, um hábito que eu incentivei para evitar que eles se preocupassem com contas. Normalmente, eu abriria, mas algo no remetente, um nome desconhecido de uma cidade que eu nunca tinha ouvido falar, me fez hesitar. Era insignificante demais. Decidi entregá-la a Cláudio, para manter a ilusão de que ele ainda tinha uma vida privada.
Chegou para você, Cláudio. Parece ser de um velho amigo, disse eu, entregando-lhe o envelope. Ele pegou a carta, os olhos franzidos de curiosidade. Abriu lentamente. Enquanto lia, vi uma transformação ocorrer no seu rosto. A passividade que se instalara ali há anos começou a se rachar. Uma cor subiu às suas bochechas. Seus olhos, antes opacos, ganharam uma intensidade que eu não via desde o dia em que ele me confrontou sobre vender a casa. Ele terminou de ler, dobrou a carta e a colocou no bolso. Não disse palavra alguma. Mas o silêncio dele era diferente. Não era o silêncio da resignação. Era o silêncio de uma bomba relógio que acabara de ser ativada. E pela primeira vez em muito tempo, eu senti uma pontada de algo que eu raramente experimentava: incerteza. Aquela carta, aquela peça insignificante e inesperada, havia introduzido uma variável que não estava nas minhas planilhas. A mudança em Cláudio foi sutil, mas para uma observadora como eu, era alarmante. Ele ficou mais quieto, porém de uma forma diferente. Se antes sua quietude era de um lago parado, agora era de um vulcão adormecido. Ele passava horas na varanda, não lendo, mas olhando para o horizonte, perdido em pensamentos. E ele começou a fazer perguntas. Perguntas estranhas. Verônica, você tem acesso aos meus registros antigos, não é? Os extratos bancários de 5, 6 anos atrás? Ele me perguntou uma tarde casualmente. Devo ter em algum arquivo morto. Por quê? Algum problema com o imposto de renda? Respondi, tentando soar prestativa e ao mesmo tempo desinteressada. Não, apenas curiosidade. Queria lembrar de uma transação, um pagamento que fiz há muito tempo para uma pessoa no interior. Meu sistema de alerta interno disparou. A carta, a cidade do interior, a transação. Os pontos começaram a se conectar, formando uma imagem que eu não gostava. Posso procurar, mas levaria tempo. Por que não me diz de que se trata? Talvez eu possa ajudar a lembrar. Ofereci, tentando extrair informações. Não é nada importante. Deixa pra lá. Ele disse, recuando imediatamente. Pior ainda. Ele estava escondendo algo de mim. Pela primeira vez, ele tinha um segredo. A curiosidade me consumia. Naquela noite, quando todos dormiam, fiz algo que não fazia há anos. Investiguei Cláudio. Usei minhas senhas de administradora para acessar os arquivos digitais que eu mantinha de toda a vida financeira dele. Procurei por transações para a cidade mencionada no remetente da carta. E então eu encontrei. Não era uma transação. Eram dezenas delas. Transferências mensais, feitas religiosamente todo o quinto dia útil por mais de 20 anos. A beneficiária era uma mulher chamada Lídia Soares. Os valores não eram exorbitantes, mas eram constantes. Uma pensão. E as transferências haviam parado abruptamente há exatos 5 anos, exatamente quando eu tomei controle da vida financeira deles para simplificar as coisas. Eu havia cortado aquele fluxo sem saber, acreditando que eram pagamentos irrelevantes para algum antigo fornecedor. Lídia Soares. O nome não me dizia nada, mas a natureza das transferências contava uma história. Uma história que Cláudio, o patriarca da moral e dos bons costumes, havia mantido enterrada por décadas. Minha primeira reação não foi pânico, foi raiva. Uma raiva fria e calculista. Como ele ousou ter um segredo dessa magnitude? Um segredo que envolvia um dreno financeiro que eu não havia mapeado. Ele não era a vítima sentimental que eu pensava. Havia um jogador ali. Um homem com uma vida dupla que eu nunca detectei. Precisei agir rápido antes que ele tomasse alguma iniciativa. Eu tinha que controlar essa nova narrativa. Na manhã seguinte, abordei-o quando Helena estava na hidroginástica. Cláudio, sobre aquelas transações que você mencionou, comecei, colocando uma pasta sobre a mesa.
Dentro, eu havia impresso o histórico de pagamentos para Lídia Soares. Ele empalideceu. A fachada de curiosidade casual desmoronou, revelando medo puro. Verônica, eu posso explicar? Ele começou a gaguejar. Por favor, não me ofenda com uma mentira mal elaborada, cortei com a voz gélida. 20 anos de pagamentos mensais para a mesma mulher? Isso não é um fornecedor. Isso tem um nome. E eu suspeito que esse nome seja outra família. Ele baixou a cabeça, derrotado. O grande patriarca, agora um homem velho e assustado, implorando pela continuação de seu segredo. O poder na sala havia mudado de mãos, de forma absoluta. Eu não tinha apenas o controle financeiro dele. Agora eu tinha o controle moral. Eu era a guardiã da reputação, da imagem de marido fiel, de pai honrado. Entendo, disse eu, após uma longa pausa, fingindo ponderar. Isso é uma complicação muito séria. Pense no que aconteceria se isso viesse a público. Pense em Helena, o coração dela, Cláudio. O Dr. Moraes foi bem claro sobre os riscos de um choque emocional. Usei Helena como arma mais uma vez, mas dessa vez não era para obter o dinheiro dele, era para obter o silêncio e a sua completa submissão. Pelo amor de Deus, Verônica, Helena não pode saber, isso a destruiria. Ele suplicou, com os olhos cheios de pânico. Eu concordo, disse eu, fechando a pasta. Isso fica entre nós, e eu vou resolver. Vou entrar em contato com essa Amanda. Vou garantir que ela receba a ajuda que necessita e, mais importante, que ela entenda os termos de seu silêncio. Mas isso terá um custo, Cláudio. A minha discrição, a proteção de seu segredo, isso requer uma lealdade absoluta da sua parte. Nenhuma pergunta a mais sobre finanças, nenhuma desconfiança. Você entende? Ele assentiu vigorosamente, como um homem se afogando que se agarra a um bote salva-vidas. Sorri por dentro. Ele achava que eu ia ajudá-lo a administrar seu problema. Mal sabia ele que eu estava prestes a adquirir um novo ativo. Amanda não era uma ameaça, era uma oportunidade. Uma ferramenta que eu poderia usar para garantir que Cláudio, e por extensão, Ricardo, jamais, em nenhuma circunstância, voltassem a questionar meu poder. Eu não iria apenas pagar pelo silêncio dela. Eu iria investir nele. Entrei em contato com Amanda no dia seguinte. Usei um telefone pré-pago, uma medida de precaução padrão. Eu não me apresentei como a nora de Cláudio, mas como uma assessora financeira da família Alencar, encarregada de assuntos confidenciais. Meu tom era corporativo, impessoal e intimidante. Amanda, do outro lado da linha, era exatamente o que eu esperava. Uma jovem mulher acuada pela vida, com uma voz suave e cheia de hesitação. Ela contou sua história, a morte da mãe, as dívidas que se acumularam, a decisão desesperada de contatar o pai biológico como último recurso. Ela não era uma golpista ambiciosa, era apenas alguém tentando sobreviver. Perfeito. Pessoas desesperadas são muito mais fáceis de controlar do que as gananciosas. Senhorita Soares, disse eu, após ouvi-la. A família Alencar reconhece a situação delicada e estamos dispostos a oferecer uma solução definitiva. Definitiva? Ela repetiu confusa. Sim, em vez de retomar os pagamentos mensais que criam uma relação de dependência incômoda para ambas as partes, propomos um acordo de quitação final, um pagamento único e substancial que encerrará permanentemente qualquer obrigação futura. Em troca, exigimos um contrato de confidencialidade absoluto e a renúncia a qualquer futura reivindicação sobre o patrimônio da família. Houve um silêncio. Eu podia ouvi-la respirando, processando. Um pagamento único? De quanto? R$ 100.000, disparei.
O número era autossuficiente para parecer uma fortuna para ela, mas para mim era uma ninharia, um custo operacional irrisório para garantir o silêncio e eliminar uma potencial ameaça legal para sempre. Ela engasgou. 100 mil? Tudo de uma vez? Depositados em sua conta em até 48 horas após a assinatura do contrato, que meu advogado enviará a você por e-mail ainda hoje. Esta é uma oferta generosa, senhorita Soares, e é a única que será feita. Ela reflete o desejo do Sr. Alencar de garantir seu bem-estar, mas também seu desejo de proteger a privacidade e a paz de sua família atual. Aconselho que a aceite. Ela aceitou, claro, com uma gratidão que chegava a ser patética. Assinou o contrato digitalmente naquela mesma tarde. Eu fiz a transferência a partir de uma das minhas contas pessoais, não do fundo deles, para não deixar rastros. Em menos de um dia, o fantasma do passado de Cláudio havia sido comprado, empacotado e arquivado. Com a prova da transação e uma cópia do contrato de confidencialidade em mãos, tive minha conversa final com Cláudio. Está resolvido, disse eu, colocando o contrato sobre a mesa à sua frente. Amanda Soares recebeu uma quantia que a deixará confortável por um bom tempo. Em troca, ela assinou esse documento, renunciando legalmente a qualquer direito futuro e se comprometendo a nunca mais entrar em contato com você ou com qualquer membro desta família. Seu segredo está seguro. Ele pegou o papel com as mãos trêmulas, lendo as cláusulas. Vi o alívio inundar seu rosto, uma onda que parecia lavar anos de tensão dos seus ombros. Ele estava tão focado em ter se livrado do problema que não percebeu a verdadeira natureza do documento que segurava. Obrigado, Verônica. Eu não sei como te agradecer. Você salvou minha vida. Salvou meu casamento. Eu apenas fiz o que era necessário para proteger esta família, Cláudio, como sempre faço. Respondi com uma humildade calculada. Naquele momento, nossa relação foi redefinida para sempre. Eu não era mais a nora, a gestora ou mesmo a guardiã. Eu me tornei a salvadora, a detentora do seu maior segredo, a arquiteta da sua paz conjugal. A dívida que ele agora tinha comigo não era financeira. Era uma dívida de honra, impagável. Ele nunca mais ousaria me questionar. Ele me devia o seu bem mais precioso, a imagem imaculada que ele projetava para o mundo. Meu poder era absoluto. Eu havia transformado a maior ameaça potencial ao meu império em meu mais forte escudo. Se Cláudio, por algum delírio senil, voltasse a ter dúvidas, eu não precisaria mais usar a saúde de Helena. Eu só precisaria mencionar um nome: Amanda. Os anos que se seguiram foram de uma tranquilidade imperial. Eu comandava um reino silencioso, construído sobre segredos, gratidão e uma lógica fria que ninguém tinha a coragem ou a inteligência de desafiar. Eu havia neutralizado todas as ameaças, silenciado todas as dúvidas. Eu era intocável. Pelo menos era o que eu pensava. A vida, no entanto, tem um senso de ironia cruel. A verdadeira ameaça ao meu mundo perfeitamente controlado não viria de um velho segredo ou de um laudo bancário. Viria da pessoa que eu menos esperava, a pessoa que eu mais amava, e por isso mesmo era meu único e verdadeiro ponto cego: meu filho. Meu filho Arthur sempre foi a minha obra-prima. Mais do que os investimentos, mais do que a aquisição do patrimônio Alencar. Ele era o projeto da minha vida. Criei-o à minha imagem e semelhança, inteligente, focado, ambicioso e, acima de tudo, um vencedor. Enviei-o para as melhores escolas, não para que ele aprendesse, mas para que ele fizesse contatos. Ensinei-o a ver o mundo não como ele é, mas como um tabuleiro de xadrez, cheio de peças a serem movidas. E ele aprendeu. Formou-se com honras na Ivy League, conseguiu um emprego em um fundo de investimentos em Nova York e, aos 26 anos, já ganhava mais do que Ricardo jamais sonhou.
Ele era o meu maior orgulho e a justificativa final para cada decisão que eu tomei. Tudo o que fiz foi para garantir que ele nunca precisasse se preocupar com telhados caindo ou contas inesperadas. Eu lhe dei um mundo sem obstáculos. Nossa relação era de um respeito mútuo e distante. Ele vivia em seu universo de alta finança em Manhattan e eu em meu império doméstico. Conversávamos uma vez por semana, trocando atualizações sobre o mercado e nossas respectivas conquistas. Não havia espaço para sentimentalismo. Era uma relação de eficiência. Foi por isso que me surpreendi quando ele anunciou que viria passar um mês no Brasil. Estou tirando um sabático, mãe. Preciso de uma pausa do ritmo de Nova York, ele disse. Achei estranho. Arthur não era do tipo que fazia pausas. Mas concordei. Seria uma oportunidade de exibir a ele, de perto, o quão bem-sucedida minha gestão familiar havia se tornado. Os primeiros dias foram como o esperado. Ele era educado com Ricardo, cortês com os avós. Ele ouvia minhas atualizações sobre os cuidados de Helena e as atividades de Cláudio com um interesse polido. Mas eu notei algo diferente nele. Um silêncio observador que me lembrava de mim mesma. Ele não estava relaxando, estava analisando. A fissura começou durante um jantar. Apenas nós três. Ricardo, com o orgulho que mal cabia no peito, começou a contar a história da venda da casa dos avós, uma saga que, na mente dele, já havia se tornado um épico de sabedoria familiar. E a sua mãe, Arthur, foi brilhante. Ela transformou uma propriedade em ruínas em um fundo que garante uma vida de rei para eles. Eles nunca mais tiveram que se preocupar com nada, concluiu Ricardo, olhando para mim com adoração. Arthur, que ouvia a história em silêncio, virou-se para mim. Seus olhos, que eram os meus olhos, não tinham admiração. Tinham um olhar analítico. Brilhante mesmo, mãe. Mas, por curiosidade, qual foi o valuation do terreno na época da venda? E qual a taxa de retorno real do Fundo Alencar Futuro, descontando os pagamentos mensais? Você poderia me mostrar a carteira de ativos? As perguntas foram como tiros de precisão. Eram as minhas perguntas, as perguntas que Cláudio tentou fazer e foi silenciado. Mas vindas de Arthur, elas não podiam ser desviadas com desculpas sobre estresse ou saúde. Ele falava a minha língua. Senti um calafrio. Pela primeira vez, alguém estava olhando para minha obra-prima não com admiração, mas com um olhar forense. Ora, Arthur, não vamos falar de negócios no jantar? Respondi, tentando a mesma tática de desvio que sempre funcionava com os outros. São apenas detalhes técnicos. Detalhes técnicos são o que separam um bom investimento de uma fraude, mãe. Você me ensinou isso. Ele retrucou, com um sorriso que não chegava aos olhos. Naquela noite não consegui dormir. Aquele breve diálogo foi uma declaração de guerra. Ele não estava curioso, ele estava auditando. E eu não sabia o porquê. Nos dias seguintes, ele se aproximou dos avós. Passava horas conversando com Cláudio. Não sobre finanças, mas sobre o passado, sobre a antiga casa, sobre a empresa, sobre amigos antigos. Ele se tornou o neto perfeito, o ouvinte paciente que Cláudio nunca teve. Ele também passava tempo com o Ricardo, fazendo perguntas sobre a história da família, sobre o início do meu casamento. Ele estava coletando dados, peças de um quebra-cabeça que só ele parecia estar montando. O confronto veio uma semana depois. Ele me pediu para conversar em meu escritório, o centro do meu poder. Ele fechou a porta. Não havia ninguém além de nós dois. Ele não rodeou. Eu contratei uma empresa de investigação particular, mãe, para rastrear as finanças da família nos últimos 10 anos. Ele disse, colocando um tablet sobre a minha mesa. A tela do tablet mostrava fluxogramas, diagramas de fluxo de dinheiro, a venda da casa, a criação do Fundo Alencar Futuro, o desvio sistemático do capital principal para as minhas contas de investimento offshore,
a compra do apartamento em Nova York com fundos que se originaram, em última instância, do terreno do avô. E para o meu choque absoluto, ele também havia encontrado a transferência para Amanda Soares e o subsequente contrato de confidencialidade. Ele tinha tudo. Como? Foi a única palavra que consegui dizer. Você se esqueceu do que me ensinou. Nunca confie, sempre verifique. Comecei a desconfiar quando você comprou o apartamento em Nova York. O valor era incompatível com o nosso fluxo de renda declarado. Então eu comecei a cavar. E quanto mais eu cavava, mais eu encontrava. A história do ataque cardíaco iminente da vovó, convenientemente diagnosticado quando o vovô começou a fazer perguntas, a história da herdeira secreta, convenientemente silenciada, é uma obra de arte, mãe. Uma obra-prima de manipulação. Fria, eficiente, implacável. Eu estou genuinamente impressionado. Ele não estava com raiva. Ele estava admirado. E isso era a coisa mais aterrorizante de todas. O que você vai fazer? Perguntei, minha voz soando estranha aos meus próprios ouvidos. Ele se inclinou sobre a mesa e, pela primeira vez, vi algo em seus olhos que não era nem frieza nem admiração. Era uma ambição predatória. Eu aprendi com a melhor, e você também me ensinou que toda gestão tem um fim. Todo império tem um sucessor. Eu não vou expor você, mãe. Isso seria sujo e ineficiente. Em vez disso, vamos fazer uma transição de poder, uma sucessão em vida. Mas dessa vez, a de verdade. Eu o encarei, em silêncio. O ar em meu escritório, meu santuário de controle, de repente parecia rarefeito. As palavras dele não eram uma ameaça. Eram os termos de uma rendição incondicional, a minha. A ironia era tão densa, tão brutal, que quase me fez rir. Eu havia usado a sucessão em vida para tomar o poder de Cláudio, e agora meu próprio filho, a minha obra-prima, estava usando a mesma jogada contra mim. Uma transição de poder? Repeti, testando o peso das palavras na minha boca. Exatamente, disse Arthur, sentando-se na cadeira em frente à minha mesa, a mesma cadeira onde Cláudio havia selado sua rendição anos atrás. A simetria era poética. A partir de hoje, a gestão de todos os ativos da família, incluindo os seus e os que estão no nome do meu pai, passa a ser minha. Você vai assinar uma nova procuração, uma que me dará plenos poderes. Você vai me entregar todas as senhas, todos os acessos. O império que você construiu precisa de um líder para o futuro, e esse líder sou eu. Ele continuou com a mesma calma cirúrgica que eu sempre admirei. Você e o papai receberão uma excelente renda mensal. Mais do que suficiente para manterem seu estilo de vida, as viagens, a casa de praia. Eu cuidarei de tudo. Vocês não precisarão se preocupar com nada. Ele estava me oferecendo a minha própria gaiola dourada, a mesma que eu havia construído para Cláudio e Helena. Conforto em troca de controle, segurança em troca de autonomia. E os avós? Continuaram recebendo a pensão deles, claro. Manter as aparências é fundamental. A paz da família será preservada. E quanto a você, mãe? Você merece descansar. Você trabalhou tanto, manipulou tanto. Está na hora de aproveitar os frutos do nosso trabalho. Olhei para ele, para o jovem emoldado pelo sucesso que eu mesma desenhei. Vi a minha inteligência, a minha ambição, a minha total falta de sentimentalismo refletidas nele, mas amplificadas, aperfeiçoadas. Eu o ensinei a jogar xadrez, e ele não apenas aprendeu, ele havia calculado 10 jogadas à minha frente e me colocado em um xeque-mate do qual não havia escapatória.
Se eu o recusasse, ele tinha o dossiê. Ele poderia destruir não apenas a mim, mas a imagem de Ricardo, o marido feliz e ignorante, e a paz frágil de Cláudio e Helena. Minha única opção era aceitar a aposentadoria forçada. Você é brilhante, Arthur, admiti. E pela primeira vez não havia manipulação em minhas palavras. Havia apenas um reconhecimento cru e doloroso. Você é melhor do que eu. Eu sei, disse ele, sem um pingo de arrogância. Era apenas a constatação de um fato. Eu sou o seu maior sucesso e o seu único fracasso. Ele estava certo. Meu único ponto cego. A única pessoa para quem eu baixei a guarda foi o projeto no qual eu investi todo o meu ser. Eu o ensinei a ser um predador, esquecendo que predadores não discriminam suas presas. Eles apenas caçam. E assim, aqui estou eu, contando essa história não por remorso, mas por uma necessidade de registrar a beleza brutal da minha própria arquitetura. Assinei os papéis, entreguei as senhas, me tornei uma passageira no império que eu mesma construí. Hoje, vivo uma vida de luxo ocioso. Viajo, janto nos melhores restaurantes, frequento os eventos sociais. Sou a imagem da matriarca vitoriosa. Ricardo continua ao meu lado, alheio a tudo, acreditando que nosso filho está apenas ajudando a mãe a administrar os negócios da família. Cláudio e Helena continuam na sua bolha, recebendo seus depósitos mensais, agora vindos de uma fonte diferente, mas para eles nada mudou. Às vezes, Arthur me liga. Conversamos sobre o mercado, sobre a performance dos ativos. Ele me mostra os relatórios, os gráficos. Ele me trata não como mãe, mas sim como a fundadora aposentada da sua empresa. Há um respeito profissional entre nós, o respeito que um lobo mais jovem tem pelo lobo mais velho que ele depôs. Eu não odeio. Ódio é uma emoção ineficiente. O que eu sinto é um misto de orgulho amargo e uma profunda, gélida solidão. Eu venci todos. Venci a tradição, o sentimentalismo, os segredos. E no final, fui vencida pela minha própria criação, pelo meu reflexo no espelho. Então, quando vocês me julgarem, quando me chamarem de monstro, lembrem-se disto. Eu não me arrependo de nada do que fiz. Cada movimento foi lógico, cada decisão foi necessária. Meu único erro foi acreditar que, ao criar um sucessor perfeito, eu estaria imune a ele. No jogo do poder, não existe lealdade. Existe apenas uma sucessão interminável. E eu, Verônica Alencar, a estrategista, a rainha silenciosa, simplesmente me tornei a primeira vítima do meu herdeiro. E essa, meus caros, é a única confissão que vocês precisam ouvir.